corrida da vida vou mirando em Jesus, busco o prêmio que vem das mãos do Senhor. Lá dos céus me contemplam homens santos, fiéis, vidas dadas em glória do Salvador. Olá, boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite aos irmãos em Cristo, é claro, e aos amigos que porventura estejam conosco nessa noite. São todos vocês, homens, bem-vindos a este culto, realizado pela Igreja Batista Bíblica Monte de Sião, é claro, em adoração a Deus, e é claro que também focado num assunto para nós, homens solteiros, homens casados, então adolescentes, jovens e adultos. Digo mais uma vez, são todos bem-vindos. E dando início, irmãos, quero convidá-los a se colocarem em pé, por favor, e estaremos orando ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos pela bênção da eterna salvação em Jesus Cristo. Te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade que temos de poder te adorar e também, ó Deus, de podermos aprender da tua palavra. Nessa noite em especial, o público de homens somente, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações tudo o que nós precisamos ouvir do Senhor. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Obrigado, irmãos, podem se assentar. Nós estaremos cantando 2 hinos em louvor ao nosso Deus. Primeiro cantaremos o 96 do cantor cristão, em dó maior, Se nos cega o sol ardente. O título desse hino é Deslumbrante. Estaremos adorando ao nosso Deus e depois cantaremos o 471. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas nem profetas o chegarão a avistar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz pra qual o sol é trevas, quem te pode contemplar? Nossos olhos nos humanos não te podem encarar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente no Sinai, são figuras só da glória do Senhor, do eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna nós miremos-lo sem véu. Cristo padeceu a morte, nova entrada abrindo ao céu. Amém. E agora, meus irmãos, como disse, cantaremos o de número 471, sempre vencendo, muito valoroso, em sol maior. Cantemos como primeiro hino, em louvor ao nosso Deus, em adoração ao nosso Deus. Sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus, o Senhor. Chefe bendito, chefe glorioso,
em tudo ele é vencedor. Ele o supremo guiando com seu poder e valor, todos unidos avante, todos seguindo o Senhor. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, vindo com muito valor. Cristo que é nosso monarca e tem a glória do Pai, sempre nos ama e nos guarda, sempre conosco ele vai. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus o Senhor. Reis e monarcas, príncipes fortes, buscam também seu favor. E humildemente lhe peço que me permita lutar, só ao seu lado invencível, até minha vida finda. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Amém. Amém. Obrigado, irmão Mateus. E nós vamos dar prosseguimento a esta programação deste culto em adoração ao nosso Deus. Nós vamos agora para a leitura bíblica. E convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Êxodo, capítulo 18. E leremos do verso 14 ao 27. Êxodo, capítulo 18, do verso 14 ao verso 27. O tema, irmãos, deste culto desta noite é procura-se homens. Procuram-se, melhor dizendo, homens. Irmão Giovanni fará esta leitura e os irmãos acompanhem, por favor, das suas casas. Boa noite, irmãos. Êxodo 18, do 14 ao 27, que diz: Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que tu fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde. Então disse Moisés a seu sogro: É porque este povo venha a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas a Deus, e declares os estatutos e as leis, e fazes-lhes saber o caminho em que devem andar,
e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiores de 1000, maiores de 100, maiores de 50 e maiores de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. E seja que todo o negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles o levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus tu mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz irá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo o Israel e os pôs por cabeças sobre o povo, maiores de 1000, maiores de 100, maiores de 50 e maiores de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo trouxeram a Moisés, e todo o negócio pequeno julgaram eles. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual se foi à sua terra. Amém. Amém. Obrigado, irmão Giovanni. Que Deus nos abençoe com a sua palavra que foi lida nessa noite. Nesse instante, meus irmãos, nós cantaremos o cântico Homens Fiéis, em Mi maior. E peço que os homens de Deus aí em casa estejam atentos para a letra dessa música e para também a sua melodia, tá bom? Nós vamos cantar por 2 vezes. A primeira vez para os irmãos aprenderem, na segunda, os irmãos já cantam conosco aí, tá bom? Corrida da vida vou mirando em Jesus, busco o prêmio que vem das mãos do Senhor. Lá nos céus já se encontram homens santos fiéis, vidas dadas em glória do Salvador. Homens fiéis nos precederão, homens fiéis que estão nos céus. Quero seguir seus santos passos. Faz-me, Senhor, um homem fiel. Na jornada dos santos, a Jacó, a José, há heróis de firmeza como Moisés. Há também Pedro e Paulo, há Davi, Daniel. Hoje incorrem em ouro homens fiéis. Homens fiéis nos precederão, homens fiéis que estão nos céus. Quero seguir seus santos passos. Faz-me, Senhor, um homem fiel. Homens fiéis nos precederão, homens fiéis que estão nos céus. Quero seguir seus santos passos. Faz-me, Senhor, um homem fiel.
faz-me, Senhor, um homem fiel. Faz-me, Senhor, um homem fiel. Amém. Amém. Agora que os irmãos já ouviram, já aprenderam, vamos cantar mais uma vez, Homens de Deus. Vamos lá. Cante. Na corrida da vida vou mirando em Jesus, busco o prêmio que vem das mãos do Senhor. Lá nos céus já se encontram homens santos fiéis, vidas dadas em glória do Salvador. Homens fiéis nos precederão, homens fiéis que estão nos céus. Quero seguir seus santos passos. Faz-me, Senhor, um homem fiel. Na jornada dos santos, a Jacó, a José, há heróis de firmeza como Moisés. Há também Pedro e Paulo, há Davi e Daniel. Hoje correm em ouro homens fiéis. Homens fiéis nos precederão, homens fiéis que estão nos céus. Quero seguir seus santos passos. Faz-me, Senhor, um homem fiel. Faz-me, Senhor, um homem fiel. Faz-me, Senhor, um homem fiel. Amém. Amém. Seja esse o nosso desejo, seja essa a nossa oração. Faz-me, Senhor, um homem fiel, como tantos outros como esses que nós cantamos na música, homens citados na palavra de Deus. Nós estaremos agora, meus irmãos, orando ao Senhor. Curve sua cabeça, por favor, e estaremos orando por nós mesmos, homens de Deus. Ore pelo Senhor, pelo seu filho homem, enfim, vamos orar. Nosso Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, mais uma vez, pela tua bondade, pela tua misericórdia sobre nossas vidas. Agradecemos, ó Deus, por cada homem do Senhor que está nesta noite participando deste culto. Pai querido, que nesta noite o Senhor venha falar aos nossos corações conforme a necessidade dos nossos corações. Abençoa, ó Deus, aos homens do Senhor como homens do lar, os cabeças do lar, como pai, como esposo, como aquele que tem a responsabilidade de trazer o pão de cada dia para casa. Ó Deus querido, abençoa com emprego aqueles homens que estão desempregados e que cada um de nós venhamos honrar o nome do Senhor em cada responsabilidade que o Senhor Deus colocou em nossas mãos. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. E nesse instante convido ainda a sua atenção e a minha também para ouvirmos a palavra de Deus, que será pregada por um homem de Deus, pastor John Cockenzie. Já pregou para nós na conferência de famílias aqui da igreja o ano passado, e convidei-o para ser o pregador deste culto nessa noite. Por favor, meu irmão, minha irmã não está aqui essa noite. Homem de Deus, vamos ouvir o que Deus tem a falar. E logo depois voltaremos para o encerramento deste culto. Mas não posso deixar de agradecer mais uma vez a todos pela sua presença. Os homens daqui da igreja, os homens das igrejas co-irmãs que estão conosco. E também, é claro, os homens que porventura estejam nos visitando aí também nessa noite. Vamos ouvir a palavra de Deus. Pastor John Cockenzie tem a palavra. Olá, irmãos da Igreja Batista Bíblica Monte de Sião. Foi um privilégio receber um convite do seu pastor Luiz, para poder pregar aos irmãos sobre o que é ser um homem bíblico. E eu espero que essa mensagem que eu tenho preparado seja-lhes uma ajuda, uma bênção. Eu não posso dizer que é a melhor mensagem que existe, mas eu acredito que a verdade
nela vai ser muito útil para os irmãos. Então eu peço que, enquanto os irmãos estejam assistindo, que os irmãos prestem muito bem atenção e façam uma oração, que Deus use a mensagem nas suas vidas, que Deus guie e abençoe a sua querida igreja. E eu espero um dia poder estar com os irmãos, fazer uma visita, talvez, se Deus permitir, levar a minha esposa, quem sabe, e toda a família, e se não, somente eu. Mas de qualquer forma, eu estou orando pelo seu pastor e a obra aí, e se vocês precisarem de nós ou de qualquer coisa, vocês podem entrar em contato conosco. Nós temos o nosso canal no YouTube, nós temos o Facebook. Isso é um privilégio, uma bênção. Que Deus abençoe cada um de vocês e que essa mensagem seja útil para cada irmão também. Eu sou o pai de 5 filhos. Eu quero que os meus meninos sejam meninos e que as meninas sejam meninas. E eu não tenho esse desejo muito forte dentro de mim simplesmente por causa da minha família ou por causa da cultura. Na verdade, nós estamos vendo uma mudança tão forte no mundo hoje em dia que existe um novo termo chamado a masculinidade tóxica. E ainda que haja alguns pontos na ideia de tentar eliminar os erros dentro da masculinidade, por exemplo, um homem abusando uma mulher, algo assim. Hoje em dia existe um movimento para basicamente destruir a masculinidade, tirar a identidade masculina dos homens. Isto é completamente contra a vontade de Deus. E isto não poderia ter acontecido se não tivesse já homens não querendo ser homens. Nós vemos essa realidade em todas as áreas da vida, mas provavelmente uma das áreas mais notáveis é a igreja. Eu vejo muito mulheres arrastando os maridos delas para a igreja. Elas então são os líderes e os homens não querendo tomar responsabilidade. Nas famílias, muitas vezes o pai está ausente. Ele nunca casou com a mulher ou casou e abandonou ela. Os meninos em casa estão crescendo sem a presença de um bom pai e não sabem se comportar como homens, e o problema do pai passa para o filho e passa para o neto, e a coisa vai para frente desse jeito. Nós estamos procurando homens de verdade, homens que sabem liderar, homens que querem ser líderes de acordo com a Bíblia. O nosso texto nessa mensagem será Gênesis 2. Mas antes de entrar em Gênesis 2, vamos para 3 outras passagens no Novo Testamento. Vamos começar em 1 Timóteo capítulo 2. O tema então é procura-se homens. Procura-se homens. E nós vamos fazer uma leitura aqui em 1 Timóteo 2. Mas antes disso, vamos todos, por favor, para Deus em oração. Pai, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de podermos considerar a Tua palavra na questão de o que é ser um homem. E eu quero usar a Tua palavra com toda a Tua autoridade e todo o Teu poder para influenciar os meus irmãos em Cristo. Então, Pai, me enche com Teu Espírito. Abençoe cada palavra pregada e que essa mensagem seja útil e cheia da Tua graça. Por favor, em nome de Jesus. Amém.
Aqui em 1 Timóteo 2, nós lemos o seguinte, versículos 9 a 15. Que do mesmo modo as mulheres se ataviam em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecerem com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Ler uma passagem dessa hoje em dia em vários lugares vai causar um conflito enorme. Alguém vai explodir com emoção discordando disso tudo, porque mostra a autoridade na igreja como algo do homem e não da mulher. Deus criou uma certa ordem. Ele criou o homem primeiro e depois a mulher. E aqui nessa passagem, Paulo disse em versículo 11, a mulher aprende em silêncio com toda a sujeição e não permito, porém, que a mulher ensine. Porque ele fala tudo isso, ele explica em versículo 13, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Simplesmente isso. Não é, por exemplo, por causa do pecado de Adão, que Deus decidiu com Eva falar para a mulher, agora você vai ter que obedecer a ele vai ter que ser sua autoridade, blá blá blá. Isso foi estabelecido por causa da ordem da criação. Deus criou o homem primeiro e depois a mulher. E eu sei que há muita pessoa que não gosta disso, não concorda com isso. O feminismo cresceu muito nessas últimas décadas e até as igrejas estão sofrendo com isso. Eu acredito que até as esposas de pastores têm sido influenciadas e não sempre entendem o que é que Deus quer para o homem e para a mulher. Deixe-me esclarecer algo. Nunca na Bíblia Deus diz que o homem tem mais valor do que a mulher. Nunca. E quando enfatizamos isso para ajudar o homem a compreender que ele tem uma certa responsabilidade, ele precisa reconhecer e agir nessa responsabilidade. Não para o homem ir para a mulher e falar para ela, ei mulher, faça o que eu mando. Não é exatamente isso. Ele tem autoridade. A esposa deve obedecer o marido dela, mas o foco não é a atitude dele, o foco é a responsabilidade dele. Nós podemos agora ler Efésios 5, versículos 22 a 24. Aqui diz, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Novamente, mesma ideia, aqui nessa passagem, versículo 23 de Efésios 5, enfatiza que o marido é a cabeça da mulher. A cabeça, essa parte do corpo, é o lugar que tem o cérebro e os olhos e a boca e tudo que realmente demonstra a personalidade da pessoa, pensamento da pessoa, a direção da pessoa.
e tem autoridade do corpo. É o cérebro que manda tudo para o corpo. E aqui nessa passagem, a ordem é que é para o homem ser a cabeça da mulher, a cabeça do lar, o líder da família, não a mulher. É uma vergonha quando a mulher está liderando, especialmente na área espiritual da família. Por exemplo, o culto doméstico, o tempo que a família lê a Bíblia e ora. É bom quando a esposa quer fazer isso, deseja isso, incentiva isso, fica querendo manter isso. Amém, é uma bênção. Uma mulher virtuosa é uma bênção. Mas o dever fica com o marido, esse é o papel dele. Leia, por exemplo, a vida de Abraão e como ele liderava e guiava os filhos dele. Ou Jó, outro ótimo exemplo. Esses homens compreendiam as responsabilidades deles e andavam nisso. Agora, mais uma passagem no Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 14, versículos 34 e 35. Diz, na igreja, as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Olha que situação forte. Aqui ele diz, é vergonhoso que as mulheres falam na igreja. Hoje em dia nós temos estamos vendo igrejas sem pastor, e logo vem uma pastora, mas nós lemos a Bíblia e nós não vemos isso em nenhum livro da Bíblia. Não existe pastora na Bíblia, existe pastor, um homem escolhido por Deus para pastorear um povo. Então, lemos essas três passagens aqui, 1 Timóteo 2, Efésios 5 e 1 Coríntios 14, e essas três passagens são o ponto de vista neotestamentário, especificamente do apóstolo Paulo, ele enfatizando, Deus criou o homem, primeiro, o homem é para ser o líder. E daí a mulher vem para ajudar. Agora, ele tem isso como a base, mas de onde ele achou isso? Por que ele tinha essa ideia? Ótima pergunta. Vamos para o livro de Gênesis e estabelecer algumas coisas, porque aqui vem a doutrina do homem, a doutrina da masculinidade. E nós precisamos entender exatamente o que é que Deus tem para nós aqui em Gênesis 2. Deixe-me falar algo, irmãos. O homem nasce para ser homem, mas ele começa como menino. Ele começa como menino. E é a responsabilidade dos pais a cultivarem essa masculinidade nos seus filhos. Hoje em dia nós estamos vendo mais e mais pessoas que não querem casar. Ou eles querem, um homem quer morar com uma mulher, mas não quer casar. Eles querem cometer fornicação, mas eles não querem casar. O casamento em si é uma forma de criar segurança para a mulher e para as crianças. A família sabe, papai não vai embora. Papai não vai para outra mulher. Papai vai ficar aqui, mesmo se a família sofrer, mesmo se a situação ficar difícil. Ele é fiel, ele tem compromisso no coração dele. Então ele se casou com mamãe, ele vai ficar conosco até nós acharmos os nossos cônjuges. Então essa é a ideia do casamento e é uma coisa que Deus criou. E nesse ambiente o pai tem que ser um exemplo e ele com a esposa tem que criar os filhos a compreenderem o que é ser um homem.
Mas o homem nasce para ser homem, mas ele começa como menino. Existe um desenvolvimento. Inclusive, vocês não precisam procurar, mas Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, ele está distinguindo as duas fases da vida dele. Ele tinha uma certa linguagem, certos sentimentos, certos pensamentos. Ele era menino, uma criança, desse jeito. Mas, em certo momento, ele amadureceu de tal forma que certas atitudes e palavras e outras coisas, ele largou. Ele pensou, não, mas isso não é de homem, não está certo isso agora. Imagina um homem de 25 anos de idade ainda usando chupeta. Não vai fazer sentido nenhum, né? E qualquer outra coisa que é de bebê. Mas também há várias atitudes, ou até a falta de responsabilidade dentro do coração. Uma marca boa que um rapaz agora é adulto, ele é um homem, é que ele percebe a responsabilidade pessoal dele. Eu penso nos meus meninos. Eu amo os meus filhos, eu quero que cada um cresça e faça a vontade de Deus, mas meus meninos não nascerem homens e capazes de entender toda a responsabilidade da vida, e eles não nascerem, arrumando o quarto e se vestindo da forma certa e querendo escovar os dentes e tudo. Não, eu e minha esposa precisamos falar isso e falar aquilo, ajudar aqui, ajudar ali, disciplinar os nossos filhos. E com o tempo, os nossos filhos começam a perceber certas necessidades e certas responsabilidades. E isto é bom, porque com cada vez que eu preciso disciplinar e ensinar e guiar os meus filhos, está preparando os nossos filhos para as famílias deles. E eles vão compreender, olha, eu tomava conta de certas coisas na minha infância, na minha juventude, mas agora que eu sou adulto, eu tenho a minha família, eu preciso tomar conta da minha esposa, e tomar conta dos meus filhos, e tomar conta da minha vida espiritual diante de Deus, porque eu sou homem. Isso é importante. Agora, vamos ver as características principais do homem através de Gênesis 2. Essas coisas são tão simples aqui, mas são essenciais, e precisamos simplesmente olhar aqui para Gênesis 2, versículos 15 a 25, para ver essas coisas que Deus decidiu colocar no homem. Por favor, preste atenção, essas coisas são tão importantes para nós, e estão bem aqui em um capítulo, parte de um capítulo do primeiro livro da Bíblia. A primeira característica de um homem é que o homem tem responsabilidade. Olha aqui, Gênesis 2, 15, 16 e 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Um ponto muito importante: tudo isso foi dado para Adão, o primeiro homem, antes da existência da mulher. Em outras palavras, antes de casar, é para o homem perceber a responsabilidade dele. Ainda solteiro, ele tem uma missão lhe dada por Deus, algo para ele fazer. No caso, Adão, ele precisou lavrar e guardar o jardim do Éden. Era a responsabilidade dele.
Eu vejo muitas vezes homens procurando o que fazer com as vidas depois do casamento, e muitas vezes a mulher que tem muitas vezes mais preocupações, ela acaba exigindo certas coisas por causa do medo dela, e o homem deixa ela mandar porque na verdade é menos responsabilidade para ele. Mas biblicamente é para o homem ser dedicado, comprometido, pronto para seguir a Deus. Ele está indo para a vontade de Deus, ele está seguindo o Senhor, ele tem uma missão, e daí vem necessidade, ele não consegue fazer tudo, ele precisa de uma ajudadora idônea. Daí a mulher vem. Muitas vezes estabelecemos a nossa vida nova como um rapaz solteiro com nossa nova esposa, mas não há muita direção. E não é para ser assim. Aqui Deus falou para Adão: Adão, você vai tomar conta do jardim. E você não pode comer dessa árvore. Você pode ir para as outras, mas essa aqui não. Ele tinha responsabilidade. Ele não tinha esposa, não tinha filhos, mas já tinha uma missão, já tinha umas certas, vamos dizer, regras para a vida dele. Ele já tinha algo, ele já era alguma coisa. Deixa eu falar isso de novo. Ele já era alguma coisa antes de ter uma esposa. Eu enfatizo para as moças solteiras da nossa igreja: vocês têm que achar um homem que realmente é alguma coisa. Ele tem certa responsabilidade, ele já trabalha, ele já sabe trabalhar, ele já sabe sofrer, ele já sabe tomar responsabilidade. Um cara que fica te seguindo, ele não trabalha, não faz, ele não presta um homem que não quer trabalhar. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que tomar conta das crianças, você vai ter que limpar a casa, ele não vai fazer nada, e você vai sofrer no seu casamento. E a possibilidade de terminar em divórcio é muito alta. O homem, Deus deu para ele aqui no início, logo no início, responsabilidade. E eu enfatizei aqui a primeira área, que é seguir a Deus. Deus falou essas coisas para ele: você vai fazer isso. E eu garanto, a segunda área vai vir naturalmente. Se ele já quer seguir a Deus, ele já tem essa responsabilidade, ele já é uma pessoa responsável na área das coisas de Deus, então na segunda área, que é a família dele, ele vai ser responsável. Porque servindo a Deus, ele já compreende necessidade, não que ele vai ser perfeito, ele também nisto vai precisar crescer. Mas ele vê a necessidade da família, ele ajuda, ele guia, ele faz a parte dele. Agora, a segunda característica do homem é que ele precisa de ajuda. Diz aqui, versículo 18 de Gênesis 2: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Nós sabemos que existe um dom especial para um número pequeno de pessoas que não precisam casar. Paulo menciona isso em 1 Coríntios 7 e há umas outras passagens que lidam com essa ideia, mas é um caso raro. Normalmente, na maioria dos casos, o homem, com tudo que ele tem para fazer, precisa de uma mulher. Eu dou graças a Deus pela minha esposa. Ela me ajuda com muita coisa. Às vezes eu, provavelmente por causa de mim, eu acho que a minha esposa não vê o valor dela. Mas ela é muito valiosa. Ela me ajuda com o meu comportamento, com as palavras que eu falo, com a disciplina dos meus filhos, com a liderança da nossa igreja. Ela tem certas atitudes, certos pensamentos, certas preocupações, certas palavras, entre outras coisas, que são necessárias para mim. Eu preciso dessas coisas e não vem de mim. Eu não sou a fonte desses recursos.
Ela tem, Deus colocou nela essas coisas. Aqui Adão, sem pecado, primeiro homem, com certeza um homem perfeito, porque não tinha caído ainda no pecado. E Deus falou, mas esse homem ainda precisa de uma mulher. E Deus deu para o homem perfeito, Adão, antes do pecado, uma mulher. E é claro, a Bíblia enfatiza isso, Pedro fala sobre isso. O homem precisa habitar com a esposa dele com entendimento. Em outras palavras, sim, ela é diferente. Ela tem um modo de pensar que é diferente, linguagem diferente, tudo que é diferente, desejos diferentes. A mulher é diferente. E o homem precisa dessas, preste atenção, diferenças. Há aspectos da vida da mulher que ajudam o homem a ser completo. E se o homem desprezar essas coisas, ele está basicamente rejeitando o que Deus lhe deu para ele ser melhor. E eu digo isso confessando que eu já errei muito nisso. Muito. Eu confesso aos irmãos que eu preciso muitas vezes eu pedir perdão para Deus. Deus me perdoe, o Senhor me deu uma esposa e eu nem sempre vejo as coisas do jeito que ela vê, mas o Senhor me deu ela porque eu preciso dela, com todas as diferenças que ela tem na vida dela. Então o homem precisa de ajuda. Deus lhe deu a mulher para ser essa ajuda. Ela é o que a Bíblia diz aqui, a ajudadora idônea. Agora, a terceira característica do homem é que o homem tem autoridade. Aqui em versículo 19 diz: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que, olha aqui, Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Em outras palavras, Deus nunca discordou de Adão na questão dos nomes dos animais. Ele viu um animal e falou, elefante. E Deus falou, beleza, elefante. Cachorro então. Quem tinha autoridade para lhes dar nomes? Deus. Ele tem toda a autoridade, mas ele entregou esta autoridade para o homem, porque nesse versículo representa algo super importante sobre o homem. O homem tem autoridade, ele tem que ter, é para ele ter, é para ele viver nisso. E por causa disso, líderes de nações, pastores de igrejas e pais de família têm que ser homens. Não porque o homem é melhor, mas o homem foi criado e formado assim para utilizar essa autoridade. Eu não posso explicar tudo isso. Eu não posso explicar porque Deus não criou a mulher primeiro e deu para ela a autoridade. Eu estou aqui simplesmente para pregar e declarar o que a Bíblia enfatiza. E Deus deu para o homem domínio, deu para o homem autoridade. E muito homem não quer isso, porque essa autoridade vem com responsabilidade. É incrível, por exemplo, pessoas criticam pastores. O pastor ele não faz nada, ele só prega umas vezes durante a semana. O que ele faz o resto da semana? É louco isso. E o pastor ele tem a vida mais fácil. E daí eu posso falar, você quer ser o pastor da nossa igreja? Não. E daí a pessoa percebe que é muito mais do que simplesmente pregar umas mensagens. Existe autoridade. Eu, como um pastor, eu preciso ver todas as situações da igreja. E as pessoas vêm para mim, pastor, o que nós vamos fazer? E às vezes a pessoa vem com uma urgência, até mais do que necessária. E eu preciso acalmar a pessoa, entender a situação, fazer uma oração rápida e tomar uma decisão na hora. Porque a pessoa está ficando louca às vezes. Autoridade.
A pessoa vem para mim, meus filhos vêm para mim, minha esposa vem para mim. Autoridade, autoridade, autoridade. Autoridade, as pessoas às vezes veem, coisa legal. Mas para muitos homens não é legal, porque vem com responsabilidade. É bem mais tranquilo simplesmente pegar uma vara de pescar, ir para um rio e pescar, e deixar todo mundo tomar as decisões. Mas não é para ser assim. Deus criou o homem e disse, você vai dar nomes a esses animais, esses vão ser os nomes. Eu não acho que Adão ficou muito preocupado com os nomes, pensa, eu não sei se Deus vai gostar ou não. Ele recebeu a autoridade e ele utilizou. E eu acredito que nós precisamos de homens, por favor, preste atenção nisso, homens nos púlpitos que têm a autoridade de Deus para dizer, assim diz o Senhor. E nós vamos fazer o seguinte, porque é o que a Bíblia fala. E se alguém não gostar, pode achar outra igreja. Eu já precisei falar isso várias vezes na nossa igreja, especialmente no início, quando as pessoas querem trazer o pentecostalismo para a nossa igreja, música do mundão para a igreja, essa música cristã que não é cristã. Eu falo, olha, eu não quero mandar ninguém embora, mas nessa igreja nós vamos ter esse tipo de música, esse tipo de pregação, esse tipo de culto. E por que eu ajo dessa maneira? Porque eu não sou uma mulher, eu sou homem. Eu tenho uma certa autoridade, eu tenho que ter, não que eu estou procurando essa autoridade, já é minha responsabilidade como homem, e sendo pastor, eu preciso demonstrar isso, eu devo demonstrar isso com mansidão, com amor, mas irmãos, às vezes vem pessoas que não estão procurando mansidão e amor, pessoas estão querendo manipular a igreja e empurrar o pastor, e às vezes existe a necessidade do homem ser homem mesmo, e mostrar, olha, você pode tentar empurrar, mas você não vai poder fazer mais aqui. Esse não é seu lugar. Você perdeu sua chance. E a gente enfatiza, olha, existe autoridade dada para o homem, e essa masculinidade tem que se encontrar no pai da família, no marido do casamento, no pastor da igreja. Tem que existir isso, na verdade tem que existir isso, qualquer coisa, do governo, da escola, tem que ter essa autoridade, ou tudo vai ser uma grande bagunça. A próxima coisa, muito ligado com isso, a próxima característica do homem, é o seguinte, o homem toma decisões. Olha aqui versículo 20, e Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então, com a primeira parte do versículo, ele tomou a decisão. Ele pensou, ele decidiu. Ele pensou, ele decidiu, ele pensou e decidiu. Muitas vezes, o homem, infelizmente, ele não quer isso. Ele não quer tomar decisões porque ele não quer que alguém critique ele. Ou fale mal dele, ou da decisão dele, ou ele não quer que a decisão dele, dê errado, ele passa vergonha, ele não quer isso. Mas o homem foi dado a responsabilidade e a autoridade para tomar decisões. Irmãos, às vezes, minha família fala para mim, pai, o que nós vamos fazer? E eu não sei, não tenho resposta. Às vezes pessoas da igreja vêm para mim, pastor, como que nós vamos resolver isso? Eu acho, e eu preciso tomar uma decisão, e tem pessoas que têm pensamentos diferentes do que eu, mas é minha responsabilidade, eu preciso tomar decisão, eu devo considerar as opiniões dos outros, e avaliar tudo, mas afinal de contas a responsabilidade da decisão fica comigo. Às vezes minha esposa quer comprar algo, mas é muito caro e ela fica meio preocupada, e eu falo para ela, afinal de contas eu que tomo a decisão, não é sua responsabilidade. Você pode expressar para mim o que você acha, o que devemos ou não devemos fazer, mas você não precisa desse fardo nos seus ombros. É minha decisão, é minha, e eu quero muito a sua opinião, e a minha esposa sempre me ajuda com esse tipo de coisa, especialmente uma compra de algo maior.
Mas eu sou homem e eu devo colocar esse fardo em mim para ajudar ela. E porque eu sou o homem, eu tomo as decisões. Agora, a outra característica do homem, ele é a cabeça da mulher. Já enfatizado, já vimos isso em Efésios capítulo 5, mas ele pegou essa ideia daqui em Gênesis 2, olha aqui, versículos 21 a 23. Então, o Senhor, Deus, fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Não é interessante isso? Não Deus, mas Adão deu o nome mulher para a esposa dele. Ele decidiu até o nome dela, porque ele tinha essa autoridade. Ele foi criado primeiro e ele falou: então, eu estou dando nomes para todos os animais, eu vou dar para ela o nome mulher. Ele é a cabeça da mulher. E Paulo tinha enfatizado isso, dizendo que o homem foi criado primeiro. Hoje em dia, o mundo quer criar um monstro, que a família tem que ter duas cabeças. Isto é um monstro. Alguém vai ter que tomar decisões. Às vezes há igrejas que querem basicamente eliminar o pastor, ter um grupo de pessoas. E olha, eu entendo isso tem um certo ponto, todos nós pastores, todos devemos considerar as opiniões, especialmente de homens de Deus que estão na igreja, mas afinal de contas, alguém tem que ser o líder. Alguém tem que tomar decisões. Essa é a posição de todas as igrejas batistas que eu conheço. E às vezes, infelizmente, sim, há homens que usam essa autoridade para ignorar os desejos dos outros e eliminar opiniões, e basicamente eles não querem ouvir nada de ninguém. Mas isso porque eles não querem lidar com os problemas que os outros trazem. Isso não é muito diferente do que a pessoa que não quer tomar decisão nenhuma, porque está com medo do conflito com os outros. Mas afinal de contas, biblicamente, o homem é a cabeça da mulher. E ele tem que entender, ele tem essa autoridade, essa responsabilidade, ele tem que tomar essas decisões. E ao longo do tempo ele vai precisar de ajuda, então Deus lhe deu a mulher. A última característica do homem, aqui, versículos 24 e 25, é que ele apega-se à sua mulher. Diz aqui, versículos 24 e 25, portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então diz aqui, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher. Um homem que é um homem de verdade, ele vai para a esposa dele e ele valoriza a esposa dele. Ele não vai para outra mulher. Ele pode perceber que há outras mulheres bonitas. Na verdade, vamos ser bem francos, ele pode perceber que há mulheres mais bonitas do que a esposa dele. Mas se ele é um homem de responsabilidade, um homem de compromisso, não importa. Ele vai tratar bem a esposa dele, ele vai amar a esposa dele e ele vai ser fiel à esposa dele. Então, irmãos, nós agora que vemos tudo isso, precisamos pensar. As características do homem, segundo Gênesis capítulo 2, versículos 15 a 25, são que o homem tem responsabilidade, ele precisa de ajuda, ele tem autoridade, ele toma decisões, ele é a cabeça da mulher, ele apega-se à mulher dele. Mas como? Em outras palavras, eu já falei para os irmãos que o homem nasce para ser homem, mas ele começa como menino. Essas coisas, especialmente por causa do pecado, nem sempre são naturais. O homem quer descansar, relaxar, ignorar essas responsabilidades. Alguém aqui já tentou criar filhos? Fugindo das responsabilidades em casa? Daí há certas coisas que precisamos cultivar
nos nossos filhos. Eu não vou falar por muito tempo explicando isso, mas certas coisas que começam com os nossos filhos quando são bem pequenos. Eu vejo como muitos pais deixam seus filhos fazer de qualquer coisa, não tem responsabilidade, não há disciplina em casa, não ficam punidos por fazem de qualquer coisa, de qualquer jeito, e as pessoas até reclamam, mas não há nada que acontece. Ninguém está criando filho, isso é só uma bagunça. Há certas coisas que os pais precisam ativamente fazer, precisam cultivar certas coisas. Essas coisas são necessárias nas vidas dos nossos filhos, para que os nossos filhos sejam os homens que precisam ser. A primeira coisa é que os nossos filhos precisam de uma consciência da responsabilidade. Em outras palavras, precisamos ensinar os nossos filhos de uma forma, disciplinar os nossos filhos de uma forma que percebam, olha, eu não estou aqui nesse mundo dependente dos meus pais para tudo. Eu posso ser útil nesse lar, eu posso tomar conta de certas coisas, eu posso lavar a louça, dobrar roupa, limpar o meu quarto, ajudar com qualquer tarefa. E reconhecer que eu tenho mais valor ainda através dessas coisas, eu tomando responsabilidade. Então nós precisamos cultivar essa consciência da responsabilidade dos nossos filhos. A outra coisa é caráter de vida com estabilidade. É triste como um pastor conversar com esposas e elas sofrem porque não há estabilidade em casa, porque o marido não tem caráter. Ele não consegue manter um trabalho, ele pode ir para outras mulheres, fazer coisa errada, e a mulher sofre por causa disso. Eu mencionei duas coisas, há outras coisas também. Nós precisamos cultivar em nossos filhos caráter. Você vai acordar, você vai tomar banho, você vai escovar os dentes, você vai orar, você vai ler sua Bíblia, você vai trabalhar, você vai fazer essas coisas. Não há nada errado em ter entretenimento ou passar tempo fazendo coisas divertidas, mas nós precisamos cultivar esse caráter de vida e estabilidade que cria um compromisso. Todo dia eu vou fazer isso, todo dia. Na minha vida, por exemplo, anos atrás, antes de me casar, eu decidi, eu vou ler a Bíblia e eu vou orar todo dia. Isto antes de Deus me chamar para ser missionário. Eu já decidi, eu vou fazer isso. E até hoje eu faço isso. Terceira coisa, humildade. Eu percebi, eu nunca vou poder melhorar uma área problemática da minha vida se eu nunca admitir que eu tenho essa área problemática na minha vida. Quando eu perceber em humildade, decidir, ok, eu vou lidar com isso, daí eu posso me melhorar. E nós precisamos amadurecer os nossos filhos, ou cultivar isso nos nossos filhos, para mostrar, olha, você tem que ter a humildade para reconhecer os erros na sua vida. Eu tenho 5 filhos. Às vezes, alguns dos meus filhos não percebem erros ou problemas nas vidas deles. E eu preciso, mas olha aqui, não é bom isso, não é bíblico, não está certo. E se você fizer de novo, você vai ser punido. Algo vai acontecer. O castigo vai vir. E de novo eu faço isso, tentando enfatizar, porque os nossos filhos precisam ter a humildade para reconhecer, nós somos pecadores, nós somos errados, nós precisamos melhorar as nossas vidas de acordo com a palavra de Deus. Próxima coisa muito importante é determinação, especialmente os nossos meninos, filhos, esses que vão ser homens, eles precisam tanto compreender, você tem que tomar decisões. E você tem que aceitar as consequências das suas decisões. Então tome boas decisões.
onde você vai estudar, o que você vai estudar, com quem você vai andar, com quem você vai namorar, quando você vai casar, etc, etc, etc. Decisões, e cada decisão vai determinar coisas da sua vida inteira. Que igreja você vai frequentar quando você estiver em outro lugar, seja o que for. Você tem que entender, você tem que tomar decisões. Eu acredito que nós precisamos ajudar, ao invés de sempre tomar as decisões, ao longo do tempo, com o crescimento dos nossos filhos, precisamos entregar decisões aos nossos filhos para que eles possam precisar decidir fazer isso ou fazer aquilo. Espírito de autoridade é outra necessidade que precisamos cultivar nos nossos filhos. Eles precisam compreender o que é ser um líder e não ser fraco. Eles têm que ter certas responsabilidades, e com o tempo na igreja podemos passar certas coisas para os nossos filhos e em casa, e Deus sabe. Eu penso especialmente como um pastor. Eu tenho 3 meninos e 2 meninas, e há coisas que eu quero passar ao longo do tempo aos meus meninos, enquanto eles estão nessa igreja. Um dia eles vão estudar, não sei onde Deus vai levar os meus filhos, mas por enquanto eu preciso compreender, eles têm que entender o que é autoridade e como ter essa autoridade de uma forma correta, e eu posso cultivar essas coisas agora, hoje, nos meus filhos. E a última coisa, eu acho muito importante, é o amor. O homem, ele tem como abusar tudo que eu falei, abusar mesmo, destruir vidas, causar problemas, destruir a própria masculinidade nas mentes dos outros. Então é importante mostrar para os meninos o que é amar. Amar as suas irmãs, amar a sua mãe, amar as irmãs da igreja, e amar a todos, mas compreender o que é amar, respeitar, tratar bem os outros. Então, nós estamos, irmãos, hoje em dia, procurando homens. Em Gênesis 2, Deus estabelece para nós certas características de um homem de verdade. Que Deus nos ajude a compreender essas coisas, e que, se você é pai, que Ele ajude você a focar em ajudar os seus filhos a compreenderem essas coisas. São essenciais. Estamos vendo um movimento de pessoas na sociedade querendo eliminar a masculinidade, enquanto na verdade estamos precisando da verdadeira masculinidade de acordo com a Bíblia. Irmãos, vamos para frente com essas coisas. Pai, eu peço que o Senhor nos ajude a Te seguir, cultivar essas boas coisas nos nossos filhos. E Pai, eu peço que o Senhor ajude. Nós precisamos de homens de verdade na igreja, homens de verdade no lar. E é tão fácil para o homem simplesmente deixar a mulher nas preocupações dela, liderar, dirigir, fazer tudo. Mas o Senhor não estabeleceu a família dessa forma. E com certeza a igreja também não é para ser assim. Então nos ajude, por favor, a colocar essas coisas em prática, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém, meus irmãos. Graças a Deus pela sua palavra preciosa, poderosa que nós acabamos de ouvir. Deus com certeza falou somente o que nós precisávamos ouvir. Obrigado, pastor John. Deus continue te abençoando. Obrigado por deixar o Senhor te usar para nos trazer a palavra preciosa dele. Homem de Deus, está em nossas mãos a grande responsabilidade de aplicar ou de continuar aplicando o que ouvimos aqui nesta noite. Que Deus continue abençoando a cada um dos homens de Deus. Vamos encerrar nessa noite orando mais uma vez, e logo depois da oração este culto estará encerrado. Amado Senhor, te damos graças pela tua bondade, pela tua misericórdia e por esta preciosa oportunidade. Ajuda-nos, ó Deus, a aplicarmos o que aprendemos com o Senhor nessa noite, ou o que fomos relembrados pela tua palavra nessa noite.
No nome de Jesus, rogamos que o Senhor continue abençoando também o pastor John, a sua família e o seu ministério, bem como a cada homem presente nessa noite e suas famílias. No nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Uma boa noite, o nosso Deus continue abençoando a cada homem. Homens fiéis nos precederão, homens fiéis que estão no céu, quero seguir seus santos passos. Faz-me, Senhor, um homem fiel.